Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá super hypado, que são as canetas emagrecedoras e os remédios emagrecedores. E para quem não sabe, esse tema já existe já há um bom tempo. É que agora que tá muito em alta, as pessoas têm falado muito, né, que de 2025 para cá, esse tema ficou muito em alta, as pessoas estão usando muito canetas emagrecedoras, mas eu já usei um remédio emagrecedor e uma caneta emagrecedora que foi a Ozempic lá em 2020 até 2023. Então eu vou relatar para vocês o que aconteceu comigo com o Ozempic e com o remédio emagrecedor que eu tomei na ordem e vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Bom, então, mais ou menos em 2020, deixa eu explicar o porquê que eu resolvi tomar os remédios para emagrecer, por que eu não tentei fazer academia e blá blá blá. Porque era o seguinte, antes de ter minha filha hoje em dia tem 8 anos de idade, e antes de ter minha filha eu sempre fui rata de academia, eu era atleta, então eu treinava muito, eu tinha um corpo muito sarado, muito bonito, eu pesava 55 quilos. A minha vida inteira, desde adolescente até os meus 34 anos de idade, eu fui assim. Sempre, nunca engordava, por mais que eu comia demais, eu tenho compulsão alimentar, então eu como muito, mas como eu treinava muito, eu também não engordava, o meu organismo era completamente diferente. Depois que a minha filha nasceu, os 2 primeiros anos, eu amamentei minha filha até o 3º ano dela, e os 2 primeiros anos eu consegui perder o peso da gravidez, então eu voltei a ficar magra, como eu era. E aí eu não, por causa de problemas no meu casamento e por causa da maternidade em si, que é muito cansativa, eu era mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem é sempre muito difícil, né? Eu ainda sou mãe de primeira viagem porque eu só tenho uma filha, mas por causa de todos esses problemas, além de problemas hormonais, eu acabei engordando muito. E muito é assim, quando no 3º ano da minha filha, de 55 quilos que eu tinha, eu fui para 79. 76, 79, eu ficava sempre entre esses pesos assim, né? E isso pra mim fez com que eu me sentisse muito mal. E assim, a minha autoestima caiu absurdamente, porque eu sempre, a vida inteira, tive um peso, sempre me senti bonita, sempre me senti confiante. E aí eu me deparei sendo mãe solo, porque depois dos 3 anos, que minha filha fez 3 anos, eu me separei. Então eu já era mãe solo, estava extremamente acima do peso, já não tinha tempo para fazer mais nada, então mudou radicalmente a minha vida. E isso pra mim, eu não conseguia aceitar. Inclusive o meu peso, eu sou uma pessoa que eu me importo muito com a minha aparência, então isso é muito difícil pra mim, tá muito acima do peso, né? Então eu já fazia acompanhamento com um psiquiatra, e aí foi que ele me indicou uma medicação em 2020, mais ou menos, acho que foi 2018, 19, 20. A minha filha nasceu em 2018, 2019, 2020 eu comecei a tomar o Ozempic. O Ozempic, quando eu comecei, a primeira semana que eu comecei a tomar, eu não senti nada. Eu não senti ficar saciada, eu não emagreci nenhum quilo, não aconteceu nada. Quando foi a segunda semana eu comecei a sentir eu comecei a perceber que eu não ia no banheiro. Então eu comecei a ter muitas dores de barriga, muitas cólicas, né? E eu achava que era normal da medicação, né? Não achava que umas poucas pessoas tinham isso. Eu achava que era normal da medicação e que se eu continuasse tomando isso ia passar. Aí eu cheguei a emagrecer 2 quilos em uma semana, e aí quando eu percebi que eu emagreci, né, porque eu ficava me pesando, aí eu fiquei super empolgada e continuei
fazendo o tratamento com o Ozempic. Foi na terceira semana que tudo piorou, né? Na terceira semana eu comecei a vomitar. E aí, assim, o Ozempic você toma uma vez por semana e você vai aumentando a dosagem. Aí, nessa terceira semana, eu tomei o Ozempic, né? Fiz a aplicação da canetinha na barriga. E aí, em 3 dias eu vomitei e eu não ia no banheiro. E me dava cólicas absurdas. Cólicas que eu tinha que ficar em casa, deitada, tomando medicação, porque eu não conseguia vir trabalhar, de tão dolorido que era. E aí foi quando começou a me dar dor de cabeça. E aí aquela mistura de coisas, né? Porque era dor de cabeça, era vômito, era cólica, eu não ia no banheiro, era tudo junto. E eu cheguei a perder em 1 mês, eu fiz o tratamento, eu fiquei 1 mês tomando. Eu cheguei a perder, foram 8 quilos. Apesar de eu estar feliz de estar perdendo peso, a minha qualidade de vida estava muito ruim, porque eu já estava muito irritada, né? Como eu vomitava muito e acontecia muitas essas coisas, então aquilo me irritava muito, né? Então eu não tinha paciência para nada. Foi então que eu desisti, resolvi parar de tomar. Aí eu parei de tomar o Ozempic. Foi, sério, 2 meses depois que eu parei de tomar o Ozempic, eu engordei tudo de novo. Só que dessa vez, em vez de chegar a 76 quilos, que era o peso que eu tava quando eu comecei a tomar o Ozempic, eu cheguei a 80. Então, o meu peso, ele dobrou. Não dobrou, mas assim, ele aumentou até 80 quilos. 80 quilos pra mim, gente, é um absurdo, porque eu tenho 1,54 m de altura. Eu sou baixinha. Então, 4 quilos, 3 quilos já faz muita diferença pra mim. Então, 80 quilos é obesidade, né? E aí aquilo começou a me torturar de uma forma que eu estava realmente muito infeliz, muito, sério. Eu olhava no espelho, eu não saía de casa, eu não queria me encontrar com meus amigos, porque eu não queria que ninguém me visse daquele tamanho. Eu não tirava foto, eu dependo muito da internet para fazer as minhas divulgações de trabalho, dos meus trabalhos. Eu parei de fazer isso, eu não conseguia mais me olhar no espelho direito, então eu comecei a comprar roupas de gorda, roupas que só tem elástico, camisetas muito grandes, porque eu queria esconder o meu corpo. E então aquilo me deixou tão infeliz que eu resolvi voltar a procurar o meu médico de novo e falar que eu queria tomar outra medicação e que eu precisava emagrecer. E aí ele me deu a segunda medicação que eu tomei, que foi o Rybelsus. O Rybelsus, ele não era uma caneta emagrecedora. O Rybelsus, ele é um comprimido que você toma, e aí ele tem de 3 tipos de miligramagem, acho que fala assim, que é de 2,5, 7 e 14. Aí eu falei, bom, vamos tomar esse, vai ver que esse daí vai me fazer, vai me deixar melhor. E como não é uma caneta, a dosagem deve ser mais fraca. Vamos testar. Primeira semana, a mesma coisa, a dosagem mínima, nada aconteceu. Segunda semana eu aumentei a dosagem, tudo isso com o apoio do meu médico, obviamente, né? Não fui aumentando sozinha. Aí eu aumentei para 7. Aí eu comecei a sentir ânsia de vômito e saciedade. Só que até então eu já tinha ouvido falar que isso era normal para todo tipo de medicação para emagrecedora, né? Dessas canetas e tudo mais. Então, continuei tomando a medicação. O Rybelsus também você tomava uma vez na semana, acho que era uma vez na semana. E aí você ia aumentando mês a mês. Só que como o de 7 se adaptou ao meu corpo, eu comecei a tomar o de 14. Isso na terceira semana. Só que aí, quando a primeira vez que eu tomei o de 14, no dia seguinte eu comecei a vomitar. E aí eu não parava de vomitar, eu ia no banheiro normalmente, meu intestino voltou a ser regulado, mas eu já tinha perdido, em quase 1 mês, eu já tinha perdido quase 11 quilos. Com essa medicação, ela me fez perder 11 quilos em 1 mês. Então eu tava na minha terceira semana e eu já tinha quase perdido 11 quilos. E aquilo me deixou muito eufórica, né? Eu tava, tipo, em êxtase, porque eu cheguei
com 68 quilos, se eu não me engano, foi quando 69 quilos, foi quando foi o auge, assim, quando foi que eu parei, interrompi a medicação. 69 quilos pra mim é muito, mas comparado com o que eu tava antes, nossa, é tipo maravilhoso. Então eu tava muito feliz, tava curtindo muito. E aí foi quando tudo desandou de novo. E aí eu comecei a vomitar de novo, aí eu comecei a parar de ir no banheiro, só que aí depois eu comecei a sentir muitas dores de cabeça e comecei a ter não só dores de cabeça como enxaqueca. Eu tenho muita enxaqueca, mas as enxaquecas tinham parado e aí voltaram tudo de novo, comecei a ter muita enxaqueca. Eu não comia nada, aí eu comecei a ficar flácida, porque como eu não tenho costume de ir todos os dias na academia, apesar de eu ir de vez em quando, fazer um pezinho, eu faço luta também, não, o peso, eu emagreci tão rápido que eu sim, me sentia muito flácida. Então eu pegava na minha perna, por exemplo, que sempre foi muito dura, a parte de trás da minha perna tava mole, a minha bunda tava mole, minha barriga mole, meu braço mole. E então assim, aí eu resolvi parar. Aí eu falei, ai, já não aguento mais, eu vou parar, só que dessa vez eu vou conseguir manter o peso. Nada. Gente, 3 meses depois eu engordei tudo de novo, voltei a 80 quilos. E aí, mais uma vez, eu tava lá me vendo deprimida, com ansiedade, comendo compulsoriamente e tudo de ruim aconteceu. E foi então que eu comecei a perceber que eu comecei a perder cabelo. E aí eu tava no banho, inclusive eu fiz um vídeo sobre minha perda de cabelo, né, sobre a minha alopécia. Tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre o meu tratamento, mas daí eu só fui descobrir que eu estava com alopécia depois em 2023, 2024 ou 2025, eu fui descobrir que eu tava com alopécia. Até então eu não sabia, mas eu pegava o meu cabelo assim, ó, e saía tufos de cabelo. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer tratamento pro cabelo comprando shampoo em farmácia, por conta própria. E aí eu não percebi que por mais que eu visse que meu cabelo estava caindo muito, eu não... Sabe quando você acha que uma hora vai parar? Que é só um estresse, porque eu passava por muito estresse, que era só essas coisas, que você acha... E você acha que, só vou voltar a comer melhor, e depois o cabelo vai voltar a crescer, não vai parar de cair? Bom, não parou, ele continuou caindo, e aí foi quando eu descobri que eu estava careca, né? Mas aí esse é o outro vídeo que depois vocês assistem lá. Então, essas foram as minhas experiências que eu tive, né? Se eu falar pra vocês que eu não vou mais tomar, é mentira, porque eu tenho compulsão alimentar e realmente é muito difícil você lidar com uma compulsão alimentar. Hoje em dia, eu tô acima do peso, eu tô pesando 75 quilos. É um peso que é muito alto também para o meu tamanho. Eu também tenho muita dificuldade em achar roupas de me gostar, né? Então, assim, eu tenho tentado fazer dietas, comer melhor e fazer academia, mas como tem vindo muitas canetas, agora o Monjaro tá super em alta, né? E tem o Wegovy também, que minha mãe toma. Então, assim, eu falo pra vocês, eu não posso falar que eu nunca mais vou tomar caneta emagrecedora, porque, querendo ou não, gente, é uma forma rápida de você perder peso. Você só tem que ter o dinheiro pra você ficar escravo da caneta, né? Se você não consegue controlar sua compulsão alimentar, se você não consegue lidar com seus sentimentos, né, para parar de comer e comer menos, você tem que ser escravo da caneta emagrecedora. Quantas pessoas eu já ouvi falar e conheço que são escravas de medicação, que são escravas de caneta emagrecedora? Eu gostaria de ser assim? Não, eu não gostaria de que isso acontecesse comigo.
mas no momento eu acho que eu não teria outra opção senão procurar de novo canetas emagrecedoras para poder emagrecer. Eu, sinceramente, eu gostaria de emagrecer tendo uma alimentação saudável e conseguindo fazer academia, porque eu simplesmente amo treinar, eu gosto muito dos esportes que eu faço, eu gosto de fazer musculação, mas eu não tenho tempo para fazer, eu não tenho como ficar todos os dias fazendo academia, né? Às vezes eu não consigo fazer 2 vezes na semana academia, quanto menos de final de semana também. Nem acordar muito cedo, às vezes eu tento acordar muito cedo para fazer, mas bom, infelizmente, tipo, eu tenho que me apelar a isso, né? Então é isso, gente. Eu já ouvi outras pessoas que passaram mal com medicações assim. Não sei se passaram tão mal quanto eu passei. Às vezes eu fico me perguntando, eu falo, poxa, por que comigo, sabe? Por que comigo tem que acontecer isso? Por que eu tenho que passar mal, sabe? O que tem no meu organismo que faz com que eu passe tão mal assim que eu não possa emagrecer, sabe? Tipo, eu fico pensando, eu falo, caramba, meu, tanta gente tomando tanta coisa, tipo, tomando anabolizante, caneta emagrecedora, tudo ao mesmo tempo e não acontece nada com a pessoa, sabe? A pessoa é escrava do negócio e não acontece nada, mas comigo não, mas comigo tem que acontecer sempre alguma coisa. Então, sei lá, gente, é isso. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre essa minha experiência que eu tive. Foi uma experiência muito ruim, mas eu espero que isso ajude alguém aí do outro lado da tela. E assim, deixar de tomar, não vou deixar de tomar. É bem provável que eu faça um vídeo aqui mostrando a minha jornada de emagrecimento. Eu gostaria muito de fazer isso, mas tanto de forma saudável quanto tomando canetinha. Eu não vou ser hipócrita, entendeu? Eu não vou falar, ai meu, minha jornada saudável, só saudável, sim, sem tomar caneta, né? Porque eu sei que não vai rolar por causa da minha compulsão alimentar. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar e de curtir para me ajudar. E é isso, até o próximo vídeo e se quiser sugerir um tema, pode sugerir também. Beijos e até mais.